Galera, no vídeo de hoje vou falar pelo menos 3 coisas que acabam com o lucro de uma pequena criação de galinhas. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, valeu? Vamos ao vídeo. Se você tem ou pensa em ter uma pequena criação de galinhas, precisa saber que existem alguns erros que acabam inviabilizando o lucro. Hoje eu vou falar de 3 pontos principais que você deve evitar para não perder dinheiro. Aves inadequadas ou de genética ruim. Muita gente começa criando aves que não servem para o objetivo que querem. Por exemplo, aves pesadas sendo criadas para postura, ou galinhas de postura sendo criadas para corte. Isso gera prejuízo, porque a ave não vai entregar o que você espera dela. Além disso, se a genética for ruim, mesmo a ave certa não vai render bem. Então, o primeiro erro está na escolha das aves. Tem gente que pega qualquer galinha caipira comum, sem raça definida, achando que vai dar certo. Só que essas aves geralmente comem muito, têm pouca conversão alimentar e produzem pouco. No fim das contas, todo aquele alimento rico em proteína que você oferece é desperdiçado, porque a ave não transforma isso em produção de qualidade. Por isso, é tão importante investir em aves de genética superior. Quando você cria aves de raça pura, dentro do padrão, além de garantir melhores índices de produção, você também valoriza o que oferece ao mercado. As pessoas se interessam mais pelos ovos férteis dessas aves, porque sabem que dali podem nascer pintinhos de qualidade. Até mesmo os ovos de consumo chamam mais atenção, porque quem compra percebe a diferença na qualidade. Isso traz credibilidade para o seu plantel e aumenta as chances de lucro. Claro, para quem vai vender ovos férteis, as raças puras e totalmente padronizadas vão fazer a diferença. Para você que vai criar só para vender ovos para consumo, as linhagens híbridas comerciais e também as híbridas de corte, né? Para você que vai abater frango, vender frango abatido. O segundo ponto é a questão da alimentação. É muito comum ver pequenos criadores dependerem só da ração pronta. Compra em casa agropecuária ou no mercado. O problema é que essa ração, além de cara, vai corroendo o lucro aos poucos. E tem outro detalhe: se a ração for de qualidade inferior, tentando economizar, o prejuízo pode ser ainda maior, porque a galinha não vai ter os nutrientes que precisa para produzir. O resultado é baixa postura ou ganho de peso insuficiente e no final, quem perde é você. O ideal é aprender a formular sua própria ração, aproveitando ingredientes que você mesmo pode produzir ou ter acesso mais barato. Outra dica é oferecer alimentos alternativos, diversificando a dieta. Uma alimentação equilibrada garante o desempenho do lote, sem pesar tanto no bolso. E isso faz toda a diferença no resultado final. Agora, o terceiro ponto que pode inviabilizar totalmente o lucro é a questão da mão de obra e dos custos com estrutura. Muita gente paga para terceiros fazerem tudo: construção do galinheiro, instalação das cercas, manutenção, compra de equipamentos prontos. Isso pesa demais no orçamento. Eu mesmo recentemente precisei construir um novo galinheiro e busquei alternativas para reduzir os gastos. Usei madeira que eu mesmo tirei do meu terreno, reaproveitei materiais que já tinha guardado e fiz uma construção que dispensa o uso da cama. Agora estou focado na limpeza do terreno, que será o piquete das galinhas. Olha essa pilha de madeira e espinhos. E os trabalhos por aqui não param. Pelas minhas contas,
Se eu estivesse pagando alguém para fazer esse serviço por mim, eu já teria desembolsado aí no mínimo uns R$ 300. Essa experiência mostra que, com criatividade e disposição, dá para economizar sem perder qualidade. As ideias vão surgindo e eu vou pondo em prática. Minha nova ideia é fazer uma mini barragem aqui, neste ponto. Neste ponto passa muita água quando chove, então, se eu represar a água, vou garantir um solo úmido por muito tempo. E nessa trilha, planto árvores frutíferas e várias outras coisas. Claro que nem todo mundo vai conseguir fazer tudo sozinho, mas é fundamental aprender pelo menos o básico e sempre pensar em formas de gastar menos. Se você depender da mão de obra para cada detalhe, o custo vai subir tanto que qualquer lucro desaparece. Então, resumindo, se você quer realmente ter lucro com sua criação de galinhas, precisa estar atento a 3 coisas. Primeiro, a genética das aves, invista em qualidade, porque galinha ruim dá prejuízo. Segundo, a alimentação, equilibre custos e nutrição, sem cair na armadilha da ração cara ou de má qualidade. E terceiro, a estrutura e a mão de obra, use a criatividade, reaproveite materiais e aprenda a fazer o essencial para não gastar além da conta. Essas 3 medidas simples podem transformar a sua criação e fazer com que ela deixe de ser apenas um hobby para se tornar uma atividade lucrativa. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Opa! Olha a pintaiada começando. Tá de ovo picado.